Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8. E nosso tema é: nossa luta não é contra carne e sangue. Nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, que às vezes as pessoas, claro, tem muitas coisas que nós cometemos, a gente faz por quê? Porque a nossa luta definitivamente não é contra nós, é contra aquilo que faz com que nós pequemos contra Deus. Quando a gente vem a pecar contra Deus, com aquilo que induz a nossa carne a pecar contra Deus. Então, o nosso textuário que está em 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Ou seja, a gente pensa que às vezes a gente vai lutar conforme nós lutamos aqui nessa terra, conforme as guerras são travadas nessa terra. Mas não, meus irmãos, as guerras são espirituais, as dificuldades são espirituais. As situações, meus irmãos, essas milícias não são carnais, são espirituais. Não adianta muitos, como acontecia na Idade Média, ficava flagelando o seu corpo porque às vezes pensava em alguma coisa, principalmente os monges. Martim Lutero fez muito isso, martirizando a sua carne porque pensou em alguma coisa ou fez alguma coisa. Quem faz nós pensarmos, quem usa o nosso pensamento, claro, nós fortalecemos esse pensamento, mas quem faz com que esse pensamento venha na nossa mente é o inimigo das nossas almas. Verdade prática. Por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Irmãos, tudo é uma batalha, como a gente está vendo nessa aula, que tudo é uma batalha. Eu acho muito interessante aqui uma figura que há na revista, que tem uma mulher querendo pegar como se fosse uma Bíblia no chão, num caminho, e tem vários demônios querendo puxá-la. Que no caso, não sei se dá para os irmãos verem, que é essa figura aqui, né? Essa figura que aí tentam segurá-la para ela não ler a Bíblia. É assim a nossa batalha da nossa mente, é batalha nos nossos dias. Aqui na nossa introdução, o tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. Como a gente consegue resistir ao inimigo, meus irmãos? Como a gente faz para poder vencer essas batalhas? Como? Se enchendo da presença, se enchendo do poder de Deus, e Deus Todo-Poderoso vai nos dar força e vai nos dar o caminho, a oportunidade para nós fugirmos disso. Nós somos livres, nós temos que ser servos de Deus livres, ou seja, que escolhe aquilo que quer fazer, que não fica preso a uma situação. E nós vamos ver nessa lição como nós temos que fazer. A inclusão no tema no final da epístola. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele fala e depois ele fala de novo. Ele vai e depois ele fala de novo. Então aqui nós vamos ver que foi traduzido, olha, foi avisado, eu estou avisando outra vez sobre isso. Nós temos que vigiar, nós temos que estar na presença de Deus. Porque aqui no tópico 1, na parte 1, diz assim, mas não devemos perder de vista o termo paulino, significa literalmente desde agora. Que diferença faz isso? Que diferença isso faz? Muito no caso do verso 10, a ideia de que daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo até o retorno de Cristo. Ou seja, agora o negócio é mais estreito, agora a gente entende quem é o nosso inimigo. Agora a gente olha, vocês estão fazendo isso, não é porque é involuntário da sua parte. O inimigo faz com que seja voluntário da nossa parte. Ninguém comete erros, meus irmãos, involuntário. Porque é algo que antes de a gente praticar, a gente pensa, como a gente viu na lição passada, a gente pensa. Para poder um braço levantar, tem que a mente, o cérebro tem que mandar para o restante do corpo que movimento que vai fazer. Então ninguém vai fazer algo involuntário. Então aqui o apóstolo Paulo está colocando isso mais de uma forma que a gente possa entender melhor, né? Que nós estamos numa guerra. E quem faz às vezes a gente fazer algo contra Deus é o inimigo, mas quem age através do inimigo, a coisa que o inimigo coloca, somos nós, não é involuntário, a culpa é do inimigo, a culpa é nossa, que nós damos lugar para o inimigo agir na nossa vida e por isso nós cometemos aquilo que não deveríamos cometer. E aqui na parte 2, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, se fortalecer na presença de Deus, porque aí nós vamos ter força, vamos ter visão para conseguir resistir ao inimigo das nossas almas. Jesus disse certa vez, sem mim nada podeis fazer, ou seja, nada nós podemos fazer, nós não podemos resistir ao inimigo por nós não temos força, não temos capacidade, não temos condições de fazer isso, nós não temos possibilidade de fazer isso. Então por isso que Jesus ele vai falar, sem mim nada podeis fazer, porque não há como, não há possibilidade
de resistir no inimigo se nós não estivermos na presença de Deus. E aqui no 3, o emprego da figura de linguagem, ou seja, é uma forma de nós entendermos, essas figuras são colocadas, de uma figura de linguagem, são colocadas para nós entendermos a linguagem que está sendo descrita. Por isso que às vezes a gente, algumas figuras, algumas questões, para nós entendermos melhor e absorvermos melhor acerca desse ensinamento. As figuras são recursos linguísticos que merecem atenção especial pela sua beleza e pelo seu papel na hermenêutica. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de frases sucessivas com o propósito de enfatizar a afirmação. Aqui encontramos: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, é uma forma de nós entendermos aquilo que está acontecendo, né? Colocar esse tipo de palavra é para nós entendermos. E naquela época também, principalmente na Idade Média, existiam muitas figuras para o povo entender. Por isso que a gente vê o período renascentista, onde as pessoas pintavam muitas coisas, onde a Igreja Católica tem muito quadro, muita coisa desse período, muita coisa se perdeu na Segunda Guerra Mundial, mas o quê? Para as pessoas entenderem o que era. Por isso que a Igreja Católica ainda hoje usa a figura de Cristo crucificado, para as pessoas entenderem o que é isso. Nós não precisamos de Cristo crucificado para entender que Cristo morreu na cruz, mas eles precisam. Mas é para guardar uma recordação. Ninguém quer guardar a recordação de um filho morto, né? Ninguém quer ver o filho morto de ninguém. Por que às vezes a gente quer ver Cristo crucificado de uma forma tão horrível naquela cruz? Então, para frente aqui, é uma forma de nós entendermos acerca daquilo que está sendo explicado para nós. O tópico 2, a dependência de Deus. O apóstolo emprega uma metáfora militar para explicar o que subjaz no mundo espiritual que não é possível perceber na superfície, né? Então ele coloca a questão das mazelas da humanidade, acerca daquilo que acontece, de uma forma que a gente possa entender. É claro, meus irmãos, o nosso mundo é um reflexo do mundo espiritual. As guerras que são travadas aqui são travadas no mundo espiritual. Claro, não da mesma forma, mas é para nós entendermos que existe o bem, existe o mal. Dois lados lutando por causas. Um lutando pela causa do bem-estar da humanidade para que seja salva, outro lutando para que o mal venha amadurecer nos corações e que cada vez mais venham menos pessoas chegar a Deus. Então essa é a luta. Mas dentro dessa luta, nós só conseguimos vencer quando nós somos dependentes de Deus. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, fugir da aparência do mal, mas também saber que não é por nós mesmos que nós fugimos. Se a gente está conseguindo resistir, é porque Deus tem dado graça para nós resistirmos. Parte 1. Somente pelo poder de Deus. Nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e ser vitorioso. Irmãos, ninguém consegue. A gente não expulsa demônio pelo nosso próprio nome, a gente expulsa os demônios pelo nome de Jesus. Então, se é pelo nome de Jesus, é só Ele que pode fazer, só Ele que pode realizar, né? Se Deus usa a nossa vida, a gente está se consagrando, está buscando a Deus, está galgando caminhos de santidade, está negando a nós mesmos, muito bem, tem que ser assim. É assim que Deus quer que a gente faça. Porém, não é pela nossa santidade que Deus age, é uma forma de Deus agir na nossa vida. Mas nós, não adianta ter santidade e ser soberbo e orgulhoso. Nós temos que buscar os caminhos de santidade e ser cada vez mais humilde e dependente de Deus. Porque o que mais chega na presença de Deus, mais sabe que precisa se arrepender e sabe que precisa buscar a Deus. É esse tipo de sentimento. Então aqui, nós vamos ver que é esse sentimento que vai fazer com que a gente venha resistir ao inimigo das nossas almas e venhamos vencer as batalhas do nosso dia a dia. A parte 2, revestimento de completa armadura de Deus, que vai relatar muito bem lá em Efésios, vai falar acerca da armadura de Deus, vai falar que a armadura tem armadura de ataque, tem as ferramentas de ataque, tem as armas de ataque e as armas de defesa. Mas veja que só tem uma arma de ataque, que é a espada, né? Todo os soldados ele fica mais preocupado em se defender do que atacar. Assim nós vemos na armadura. Mas é interessante que a gente venha se revestir dessa armadura. Não que nós temos que se defender do inimigo. É uma forma de nós blindarmos a nossa mente, o nosso coração, os nossos pés, ter o escudo,
ter a espada para que na hora certa possa atacar. É uma forma de nós entendermos o que é revestimento do poder de Deus, e nós devemos estar fazendo o quê? Usufruindo dessa possibilidade, dessa oportunidade que Deus, quem dá é Deus que nos dá a oportunidade de fazermos a diferença. Então veja aqui que é necessário que a gente venha se revestir dessa armadura de Deus, para a gente estar entrando numa guerra. Ninguém pode entrar numa guerra, meus irmãos, sem estar devidamente fardado, devidamente vestido. Quando fala armadura aqui, hoje não se usa mais essa questão de armadura. Por quê? Porque hoje é outro tempo. Naquela época existia muita armadura. O guerreiro ia para a batalha, ele tinha que ter a armadura. Hoje não, hoje é colete à prova de bala, capacete, outros elementos que fazem uso, né? Mas como o apóstolo Paulo ele descreve a armadura, porque era aquela figura que ele via no dia a dia do soldado. Então nós somos soldados de Cristo, temos que se revestir dessa armadura. Os métodos do diabo. Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus e no seu poder e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus. O Senhor Jesus dá pelo seu Espírito Santo todos os recursos para o crente entender todas as astúcias do inimigo. Recursos para o crente entender todas essas astúcias do inimigo. Meus irmãos, perceba que Jesus ele vai falar muito mais do céu, ou muito mais do inferno do que do céu. Vai descrever como o inimigo das nossas almas age. De uma forma tão aberta que no Antigo Testamento a gente não vê isso, a não ser no livro de Jó. Mas foi uma forma tão aberta que Jesus falou acerca do reino do inferno, de uma forma tão aberta que Jesus falou do inferno, de uma forma tão aberta que Jesus falou dos demônios, expulsou os demônios, e depois nós vamos o apóstolo Paulo também retratando essas questões, que fica difícil a gente não entender quais são os métodos do inimigo. Ele nos tenta, meus irmãos, ele conhece a nossa vida, como a gente está estudando na lição nesse trimestre, ele conhece os nossos pontos fracos. Ele sabe, meus irmãos, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos, ele sabe onde a gente pisa, onde a gente anda, ele sabe. Mas ele não é onisciente. Claro que ele não é, mas os demônios um passam informação para o outro. Então veja que os métodos do inimigo é nos tentar, ele é o tentador, é nos enganar, ele é enganador. Como a gente estudou numa lição que falou, a lição toda que ele é perito, ele é mestre, ele não existe outro enganador como inimigo, que enganou a terça parte dos anjos. Então um dos métodos do inimigo é nos enganar, é nos persuadir, é nos tentar. Ele nos engana, ele nos tenta, ele faz com que a gente venha rejeitar a palavra de Deus. Como a gente rejeita? Quando nós pecamos contra Deus. Parte 3. Contra os poderes das trevas, carne e sangue. O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não ficar se flagelando, mas ir no problema, na raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? O inimigo das nossas almas, mesmo. Nós temos que orar e pedir para Deus para nos guardar daquilo que faz com que a nossa carne venha entristecer o Espírito de Deus. Porque nós entristecemos o Espírito de Deus, porque nós agimos, como nós falamos no começo da aula, nós que agimos, nós que colocamos em prática aquilo que o inimigo colocou na nossa mente, aquilo que a nossa carne e sangue, ela está tentada a fazer, ela tem desejo de fazer, porque o inimigo está nos tentando. Nossa carne, ela tem o desejo de pecar contra Deus. Ela tem, mas peraí, irmão, peraí. Não, é o desejo. Quando fala carne, meus irmãos, está falando do nosso desejo pecaminoso, daquilo que nós temos, desejos que desagradam a Deus. Essa é a nossa carne, essa simboliza a nossa carne. Mas aqui também nós vemos que nós não temos que martirizar a nossa carne por isso. Não, nós temos que resistir e nos revestir do poder de Deus. Para quê? Para a gente venha conseguir, vamos nos conseguir, meus irmãos, fazer o quê? Nos guardar na presença de Deus, resistir ao maligno. Essa é a questão. E aqui no 2, os principados e potestades. Os dois termos aqui contra os principados, contra as potestades, aparecem juntos pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo emprega o termo tanto para os anjos, né? Ou seja, principados e potestades, meus irmãos, são a hierarquia do inferno. Assim como existe a hierarquia no céu, existe assim como existe a hierarquia nessa terra, no exército, em todas as áreas, também existe a hierarquia no inferno. Então são os demônios terríveis, né? Os principados, as potestades, os príncipes das trevas são demônios terríveis.
que agem mesmo para quê? Com o intuito de destruir o povo de Deus, de destruir a criação de Deus, de levar o máximo de pessoas possíveis para o reino do inferno. Então essa é uma forma de nós entendermos o que é isso. A gente não está lutando, às vezes a gente luta demônios para a gente saber que existem demônios, existem principados, existem potestades, existe uma hierarquia. Demônio é tudo demônio é tudo igual. Não, meus irmãos, cada demônio tem a sua patente, e no céu eles tinham a sua patente. Se foram mandados do céu para o inferno, então não deixaram das suas patentes, perderam a sua formosura, mas não deixaram as suas patentes, porque os demônios que os anjos, quando eles eram anjos que respeitavam no céu, do mesmo jeito eles também respeitam esses anjos caídos, esses demônios também que são caídos, respeitam as suas patentes maiores. Dominadores deste mundo tenebroso. 3. É usado para se referir a Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, de que forma que nós vemos que é usado? A Arcon, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, são palavras gregas. Então, nós vemos que é colocado como Beelzebul, que é forma de nós entendermos o que é o demônio. Príncipe das moscas era no Antigo Testamento. E nós vemos que não mudou muito isso, porque ele age de uma forma terrível. E quando nós vemos aqui os dominadores deste mundo, quem domina este mundo, meus irmãos, é o inimigo, o mundo que é o sistema mundano. Claro, ele só age porque Deus Todo-Poderoso permite que ele age, assim como aconteceu no livro de Jó. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Ele não pode fazer nada voluntário, não pode fazer nada, meus irmãos, autônomo. Ele não pode tomar decisões por ele mesmo. Ele tem que tomar decisões diante de Deus. É que se a humanidade dá brecha, ele age mesmo. Assim como tem agido em muitos países, que se esfriaram na fé, que se esfriaram na presença de Deus. Então ele está agindo. Agindo como? Com fome, com frio? Não, agindo como engano. Que engano é esse? Achar que está tudo bem, que ninguém precisa de Deus. Esse é um dos piores enganos que alguém pode ter, de achar que não precisa de Deus. E ele tem enganado a muitos. Qual é a forma também que ele engana? É de as pessoas falarem, não, ele não existe. O que ele mais gosta, uma das coisas, meus irmãos, que a gente aprende na palavra de Deus, não exatamente escrito. O inimigo, meus irmãos, ele particularmente, eu creio, e eu até concordo com algumas coisas que eu já vi, que ele gosta das pessoas falar que ele não existe, que aí ele age mais livremente mesmo, que é o inimigo, ele age. É a mesma coisa, numa guerra, o nosso inimigo não vai invadir. Essa nação não vai invadir nossa terra, Nossa terra é muito grande, não vai invadir. E ele vem, vai invadindo. Quando a pessoa toma por si, já invadiu tudo, já acabou com tudo, e agora quem domina é só ela. E para a pessoa ficar até cômoda, porque vai indo, e acaba sendo dominada, e aí não tem mais atitude de mudança. E aqui no 4, os lugares celestiais. O apóstolo acrescenta ainda contra as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quais são os lugares celestiais? É o mundo espiritual, que nós não vemos, mas sabemos que ele existe. Então essa guerra é travada no mundo espiritual contra a nossa carne e o nosso sangue. Quantas questões da nossa vida é travada no mundo espiritual e revertida no nosso mundo. Para quê? Para que nós venhamos colocar tudo aquilo que foi tratado no mundo espiritual em prática. Quando a gente é tentado, quem nos permite que a gente venha a ser tentado? Deus. Quando a gente sai fora da presença de Deus, foi Deus que quis? Não, foi nós que desejamos, foi nós que demos brecha, foi nós que não nos revestimos, foi nós que pecamos contra Deus. Então, quem acaba sendo a presença de Deus? Somos nós, não é Deus que nos expulsa. Então aqui tá bem claro, o reino dos céus existe, o reino do inferno existe, nós estamos entre esses reinos e precisamos o quê? Nos revestirmos da presença de Deus, ter uma visão mais abrangente do que é essas coisas e vigiarmos. Interessantíssimo e necessário vigiarmos, vigiar em todo tempo, que é extremamente necessário. E a nossa conclusão: com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus, que são enumerados aqui como principados, potestades, príncipe das trevas, ossos espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha, e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e ao seu povo. Então,
Quem faz tudo isso? Quem induz as pessoas, às vezes, a fazer o que fazem? Claro, a índole da pessoa propicia muitas vezes acontecer o que acontece, mas a pessoa que dá brecha. E aí a gente está lutando contra quem? Contra a pessoa? Não, meus irmãos. Nós temos que orar pelas pessoas. Nós temos que amar a todos como Cristo nos amou. E orar para que aquela pessoa venha ter a possibilidade e a oportunidade de vir a ser liberta daquele sentimento. E Deus vai nos ajudando. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, você ainda aqui no nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.